Muito bem. Eu peço que você abra a sua Bíblia junto comigo, por favor, no Evangelho de João, conforme o relato de João, no capítulo 1, versículos 43 ao 46. João, capítulo 1, versículos 43, isso, ao 46. O título desta mensagem, que é algo que nós vamos ler ali, inclusive, é: Pode vir algo bom de Nazaré? Pode vir algo bom de Nazaré? Estive conversando com uma irmã essa semana e lá no meio da conversa nossa, citamos esse texto e vem ao encontro do que Deus já tem trazido ao nosso coração, para a minha vida, para a vida da igreja. E eu creio que hoje o Senhor tem bastante para falar conosco, para a glória dele. Vamos ler então João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 43 ao 46. Você pode acompanhar ali no projetor também. O texto nos fala o seguinte: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que se apresenta aqui diante de nós. Nós te louvamos pelo livre acesso que temos a ela e te agradecemos, ó Pai, te adoramos porque ela é poderosa pelo poder do teu Santo Espírito nos transformar. Ela é poderosa pelo poder do teu Santo Espírito mudar a nossa história, nos mostrar qual é a forma correta de caminharmos, o que precisamos fazer, o que precisamos deixar de fazer. Obrigado por isso, porque nós temos esse manual à nossa disposição, Senhor. E nessa hora em que vamos refletir um pouco sobre esta palavra, sobre este texto, que o Senhor nos ajude, ó Pai, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender essas ideias, ó Pai, que serão aqui faladas. Abre o nosso coração para que estas palavras não venham ficar só na área do entendimento, mas que elas venham para o nosso coração, para que ali possam ser como sementes plantadas e germinar e dar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos e a nossa mente estejam totalmente voltados agora para a Tua voz. Não é a minha voz, não são as minhas palavras, mas é a palavra do Senhor. E que o Senhor me ajude nesta hora, Pai, a compartilhar esta palavra. Me ajude porque eu preciso do Senhor por completo. A minha dependência está em Ti. Eu preciso do Senhor. Eu Te glorifico porque eu posso colocar essa minha dependência no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho compartilhado algumas reflexões, algumas mensagens sobre... Não estou fazendo uma série, não, na verdade não vem uma sequência determinada, mas elas têm falado sobre quem nós somos em Deus, sobre a nossa identidade em Jesus Cristo, como indivíduos e como igreja, né? Pessoal e coletivo. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a cidade de Nazaré, onde Jesus passou parte da sua vida, da sua infância, né? Na verdade, se eu não estou enganado, não sabemos com quantos anos ele saiu de lá, não sei se foi exatamente aos 30, quando ele começou o ministério, mas o fato é que a sua infância, pelo menos, ele passou lá, né? Não nasceu, mas passou lá. E Nazaré, meus irmãos, era um pequeno povoado, um vilarejo, né, com pequenas casas.
eu fui dar uma pesquisada e alguns estudos falam que era realmente muito, muito pequena mesmo. Coisa de 20 a 30 famílias, talvez não passasse de 50 famílias, 50 casas. Era um local muito pequenininho mesmo. E segundo esses estudos, né? E ali, Nazaré, não sei se chegava a ser uma cidade geograficamente falando, mas aquele local era um lugar sem valor. Era um lugar que não tinha nenhum prestígio, não tinha nenhuma relevância profética, não tinha nenhuma relevância espiritual, ou até mesmo econômica. Ela fazia parte ali de uma determinada rota, mas ela, por si só, ela não tinha essa autonomia, essa relevância econômica. Só que, por outro lado, vendo como Nazaré era sem importância, sem essa relevância, né, como outras cidades ali circunvizinhas, chama atenção o significado do nome, Nazaré. Nazaré significa consagrar-se a Deus. Consagrar-se a Deus. Um significado tão bonito desse nome, uma cidade tão desprezada, né? Que coisa curiosa. E essa palavra, Nazaré, é semelhante à palavra hebraica Nazireu, né? Tem a mesma raiz ali, Nazireu. Nazireu era alguém que consagrava a vida a Deus, se abstendo dos prazeres da carne, né, dos prazeres mundanos, alguém separado para um determinado propósito, né? Exemplo aqui, acho que grande parte de nós já ouvimos, Sansão era um nazireu, né? Por conta disso que ele não tinha o seu cabelo cortado, porque ele foi consagrado a Deus desde o ventre, para que pudesse fazer todo um trabalho ali de juiz do povo de Deus, de libertar o povo de Deus, né? Então ele era separado, era nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe. Então veja, o Messias, Jesus Cristo, ele se levanta de um lugar sem prestígio nenhum, sem importância, sem qualquer relevância, no meio ali onde ele estava inserido na época. Mas era um lugar consagrado a Deus, por conta do seu próprio nome, Nazaré, consagrar-se a Deus. Era um lugar consagrado a Deus, porque os profetas já vinham falando acerca disso. E ele se levantou desse lugar irrelevante, desse lugar desprezado, rejeitado, mas consagrado a Deus para cumprir o seu ministério. E da mesma forma, assim como a cidade de Nazaré, Jesus Cristo mesmo, o próprio Jesus, o Messias, enviado por Deus, ele não tinha prestígio de boa parte do povo. Nós bem sabemos disso. Ele não tinha prestígio. E não apenas ele era mal visto pelos fariseus, não somente, mas também pelas pessoas comuns, que se lembravam de onde ele tinha vindo. Esse ali veio de, olha lá, Nazareno, Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquela cidadezinha, aquele lugarzinho? Vou falar mais um pouquinho sobre isso logo mais adiante. E na verdade, esse tratamento dado ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, ele não foi nenhuma surpresa. Ele não foi nenhuma surpresa porque você pode acompanhar ali comigo, por favor, Isaías 52, final do capítulo 52 e passando para o 53, um texto também que eu gosto muito, bem conhecido, Isaías 52, versículo 13, no finalzinho ali do capítulo, Isaías 52, 13. No meu título aqui, na minha Bíblia, esse trecho fala assim, o título, né? Aparição, as dores e a glória do Messias. E esse texto começa falando ali, Isaías 52, 13. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Vamos ler até o versículo 3 do capítulo 53, logo na sequência. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Verso 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, aí o texto segue falando, né, aquele texto bem conhecido, ele tomou sobre si toda dor, toda enfermidade, né, ele segue falando sobre o sofrimento, as dores e a posterior glória do Messias. Mas eu quero me concentrar até aqui. Quando Jesus se manifestou em carne e começou a desempenhar o seu ministério e fazer todas aquelas coisas e começou a despertar o ódio dos fariseus, começou a despertar o ódio de muitas pessoas que eram contrárias ao que ele estava dizendo, isso não foi nenhuma surpresa. Isso já havia sido falado pelo profeta Isaías. E aqui, claramente, ele está falando acerca do Messias. O Messias seria desprezado, ele seria humilhado, não fariam caso dele. Começa a fazer um pouco de sentido ele ter vindo de Nazaré. Porque Nazaré também, da mesma forma, era desprezada, era rejeitada. E ainda você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui rapidamente, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 42 e 43. Evangelho de Mateus 21, 42 e 43. As palavras de Jesus. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, ou então pedra angular? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus, nós bem sabemos, nós bem cantamos isso, né? Que Jesus é a rocha onde nós podemos firmar os nossos pés. A palavra também fala sobre isso. E isso é porque ele é a rocha principal. Ele é a pedra angular, a pedra que dá toda a sustentação, que mantém todo o alicerce. Porém, não era assim que os judeus encaravam. Mesmo Jesus sendo ele mesmo um judeu, eles o desprezavam, eles murmuravam contra ele, eles o ofendiam, eles o chamavam de herege, de blasfemo. E em meio a esse desprezo sofrido por Jesus, é interessante a gente pensar, novamente eu quero ler aqui, pensar nesse texto de Mateus 21, 43, que nós lemos aqui agora. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Aqui Jesus está falando que por conta do seu povo, do seu próprio povo, os judeus terem rejeitado a ele, o reino de Deus seria entregue a outros povos também. Porque vamos lembrar, só fazer esse parênteses, que os judeus são o povo escolhido de Deus, por Deus, certo? E eles, sabendo disso, acreditavam que nenhum outro, automaticamente, nenhum outro poderia ser incluso nessa seleção, digamos assim. Só que ele fala que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, porque eles rejeitaram ao Messias. Então, por conta de terem rejeitado a ele, o reino de Deus seria entregue a outros, aos quais eles também desprezavam. Porque os judeus, eles não viam com bons olhos também os povos estranhos, os estrangeiros. Puxa, mas como assim? O reino de Deus vai ser entregue também aos assírios? O reino de Deus vai ser entregue aos babilônios? O reino de Deus vai ser entregue aos romanos, que estão aqui nos escravizando com altos impostos? Esses povos gentios eram desprezados pelos judeus. O
reino de Deus vai ser entregue aos samaritanos. Samaritanos, vamos lembrar dos samaritanos. A pior ofensa para um judeu era ser chamado de samaritano, né? Era um xingamento. O reino de Deus vai ser entregue para os samaritanos. Como assim? Só que vamos nos lembrar da mulher samaritana. Ela não precisou ver nenhum milagre. Ela não viu nenhuma cura. Ela não viu nenhuma expulsão de demônios. Ela não viu nada disso. Nenhum sinal visível aos olhos humanos. Mas ela teve fé. Ela teve fé. Ela exercitou, ela exerceu essa fé. Apenas pelo ouvir da sua palavra. Samaritana, estrangeira, que acolheu. E mais chamativo ainda, se você tiver com a tua Bíblia aberta em Mateus, pode acompanhar ali comigo, por favor, em Mateus 13. Mateus capítulo 13, versos 54 ao 58. E esse texto nos conta ali quando Jesus retorna à própria cidade, Nazaré, para pregar a palavra. E eu quero ler com você esse texto, essa ocasião ali, em Mateus capítulo 13, versos 54 ao 58. E o texto nos fala aqui o seguinte: que Jesus, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Verso 57. E escandalizavam-se nele. Murmuravam, falavam mal. Jesus, de certa forma, trouxe escândalo a esses irmãos que estavam aqui, naquela cidade. E versículo, ali novamente 57, né? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Nos fala aí o ditado popular, né, que santo de casa não faz milagre, né? Acho que é mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Se alguém de fora, todos nós somos assim, né? Bom, às vezes é só eu, né? Às vezes os irmãos não passam por isso, né? Se alguém de fora, de dentro fala alguma coisa, né? Alguém de casa, a tendência é rejeitar. Mas se alguém de fora lá fala, a gente acolhe de bom grado, né? A mesma coisa. Muitas vezes eu sou assim. Eu acho que os irmãos não devem ter esse problema. São bem mais santificados do que eu. Mas é isso que ele está falando aqui. Brincadeiras à parte. O santo de casa não faz milagre. Um profeta não é respeitado na sua própria casa, no seu próprio lar. E apesar de ser consagrada a Deus, como seu próprio nome dizia, Nazaré fez com Jesus o mesmo que todos faziam com ela. Ela não era desprezada, a rejeitada, a humilhada, a cidade, né? O que pode vir de bom de Nazaré? E eles fizeram a mesma coisa, com o melhor que eles tiveram, que eles jamais poderiam ter outra coisa, né? Jesus. Assim eles fizeram com ele. Eles desprezaram, eles zombaram, eles murmuraram, eles escandalizaram em Jesus. E eles próprios então repetiram essa fala que as pessoas tinham sobre eles: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? E eles questionam ali: nossa, mas esse não é Jesus, o filho do carpinteiro José, da Maria? Os irmãos não são Tiago e Judas e Simão? Não é esse aí que a gente viu crescer? Não, mas Jesus, ele cresceu aqui, ele morava aqui do lado da minha casa, morava na outra rua ali. Como é que ele pode estar falando todas essas coisas?
O que aconteceu com ele? Não, mas eu lembro dele, piazinho. Agora, como que isso aqui está acontecendo? Ele chega, vem e começa a falar todas essas coisas. Não é possível, é só um nazareno. Nazaré, o que vai sair de bom daqui? Eles próprios falando. E já que a gente mencionou de novo essa pergunta sobre Nazaré, que dá o título para esta breve reflexão, pode vir algo bom de Nazaré? Volta lá comigo, por favor, em João capítulo 1, onde nós lemos no início. João capítulo 1, versículos 45 e 46. Evangelho de João capítulo 1, versos 45 e 46. E o texto nos fala o seguinte, quero ler novamente. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. Verso 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então, depois de ouvir um relato de Filipe, que o Messias havia sido encontrado, Natanael faz a pergunta fatídica, né? Só que é muito importante, já foi falado sobre isso aqui, já citei algumas vezes, o irmão João Batista já falou aqui algumas vezes também na IBD, que o nome de alguém representava aquilo que a pessoa era. A personalidade, a essência, né? Quando a palavra, eu vou citar logo em seguida esse texto, a palavra fala sobre Jesus, que ele seria Emanuel. Emanuel é Deus conosco, ou seja, o Deus Filho que seria encarnado e ficaria no meio dos homens. Então o nome fazia parte da personalidade, da característica essencial da pessoa ou do local, enfim. E se a gente, como fizemos com Nazaré, consagrada a Deus, consagrar-se a Deus, né? Se a gente for parar e olhar o significado do nome de Natanael, um dos discípulos, né? Chamado também de Bartolomeu, se não estou enganado, Bartolomeu, né? Bartolomeu. Mas aqui Natanael. Natanael significa presente de Deus, dom de Deus, Deus deu. Presente de Deus. Presente de Deus. Não precisa abrir, mas já dei uma adiantadinha ali no texto de Isaías. Isaías 7,14 fala: portanto, o mesmo Senhor vos dará. Veja o verbo, dar. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ainda Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, dar. Deus deu, lembra? Natanael. Já vamos voltar lá. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Natanael, lembra? Presente de Deus, Deus deu. Irmãos, presta bem atenção aqui, por favor. Deus deu Jesus de presente ao ser humano. Deus deu. Deus deu. É dom de Deus, é presente de Deus. Primeiro aos judeus, o povo escolhido, o povo amado de Deus. Só que isso, claro que estava nos propósitos do Senhor, mas uma vez rejeitado pelos judeus, nós também gentios, porque nós somos gentios, eu já citei isso aqui uma vez. Nós, brasileiros, hoje, somos gentios, somos estrangeiros. Nós recebemos esse presente. Nós recebemos esse dom de Deus que é Jesus. E Natanael, apesar de ter esse nome que significa presente de Deus,
Ele não entende naquele primeiro momento que Jesus é um presente, sendo o Salvador do mundo, judeus e não judeus. E ele faz essa pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um homem que tem recebe ali a notícia do Messias, que o nome dele significa presente de Deus, Deus deu. E ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um presente de Deus vindo daquele lugar? Como assim? Só que logo em seguida ele atende ao chamado de Filipe, seu companheiro ali, seu amigo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Vem e vê. Vai lá ver você mesmo. Não acredita em mim? Vai lá ver. É isso que ele estava falando. E logo Natanael compreende que o Deus Pai deu Jesus, de fato, de presente para a humanidade. E aí o seu nome começa a fazer sentido. Presente de Deus. Deus deu. Deus deu. Já partindo para concluir, meus irmãos, os judeus, que sempre tiveram um histórico de escravidão, né? Primeiramente no Egito, depois na Babilônia, depois, de certa forma, ainda apesar de estarem na sua terra, pelos romanos, né? Pelo domínio do Império Romano. Os judeus, esse povo escravizado durante quase toda a sua existência, tamanha sua angústia, eles esperavam por um judeu que fosse livrá-los do domínio do povo estrangeiro. Talvez até um judeu militar que convocasse aí um movimento, né? Vamos colocar com essas palavras, para que eles fossem libertados. Só que quando o Messias finalmente aparece, Jesus vem de Nazaré, né? Eles rejeitam a ele e também rejeitam o lugar de onde ele veio, Nazaré. Eles rejeitam Deus conosco e rejeitam a consagrada a Deus. Jesus nasce em Nazaré, o lugar desprezado, o lugarzinho, né? Como a gente diria. Jesus era do pior lugar, oriundo do pior lugar que poderia haver. Jesus era filho de um carpinteiro, um ofício simples. Jesus, ele não tinha riquezas materiais. Jesus, ele não tinha poder político. E em vez de convocar os judeus para uma luta armada, para combater os romanos, para serem libertos, ele confrontava não os romanos, mas na verdade os próprios judeus, por conta dos seus pecados, em vez de passar a mão na cabeça deles. Jesus não era nada daquilo que a maioria esperava do Messias, né? Acho que alguns se decepcionaram, imagino eu, quando ele apareceu, né? Quando ele se revelou. E se o próprio Jesus, meus irmãos, já passou pela humilhação da rejeição, tanto do seu lugar de origem quanto da sua própria pessoa, o que dizer de nós, eu e você? Quantas vezes nós já fomos rejeitados por alguma coisa? Quantas vezes nós já fomos humilhados? Quantas vezes nós já fomos desprezados por alguma coisa, por alguma atitude, por alguma coisa na nossa vida, ou pelo lugar de onde a gente veio?
Por conta do lugar que a gente já trabalhou, já estudou, por conta do bairro que a gente já morou, por conta do que nós já fizemos no nosso passado. E assim como Natanael pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Daquele lugarzinho? Talvez nós já tenhamos ouvido, pode vir alguma coisa boa do fulano? Não, mas eu conheço ele. A família dele ali é complicada. Não, mas o fulano? Não, peraí, ele era meu vizinho aqui, morava duas casas para frente da minha aqui. Aquele ali não tem jeito não. Esse aí não vai dar boa coisa não. Aquela igreja, e olha lá o Ebenezer lá no Cajuru, aquela igreja lá, e ali é difícil, é tanto tempo, e a gente está tentando, e o negócio não está andando, e agora tem um pastor lá, um pastor jovem lá, o Rafael, e esse aí não sei não, viu? O que pode vir de bom do Ebenezer? Irmãos, nós precisamos parar de viver nessa mentalidade de rejeição. Nós precisamos parar de viver nessa mentalidade de rejeição, e eu vou dizer uma coisa para você, que é uma mentalidade satânica, tá? É satânica porque é cheia de mentiras. Porque o diabo, ele fala daquilo que é próprio dele, ele é mentiroso e pai da mentira. E se nós estamos vivendo nessa mentalidade de rejeição, em meio a mentiras, nós estamos vivendo conforme uma mentalidade satânica, diabólica. Nós precisamos sair desse lugar e passar a viver firmados na verdade de quem nós somos em Jesus Cristo. O Messias, o Salvador, aquele que nos redime, aquele que nos perdoa, aquele que nos acolhe, aquele que nos transforma a nossa história, aquele que não nos enxerga como o mundo enxerga, mas que se entregou em nosso favor para nós vivermos uma vida abundante, não uma vida meia boca. Por favor, me perdoem o termo talvez um pouco popular, mas não é isso que ele quer, não é isso que ele tem. Não é uma vida mais ou menos, não é sobreviver, é viver e viver em abundância. Isso não é para nós alimentarmos a nossa soberba, nosso orgulho. Eu não sou rejeitado, então não é isso, não é isso. Mas nós precisamos saber quem nós somos em Jesus. Nós, indivíduos, eu, Rafael, e cada um dos meus irmãos que me ouve aqui. Nós, IPI Ebenezer, nós precisamos saber quem nós somos em Jesus Cristo. Nós não podemos mais ter essa... Vou colocar algumas aspas aqui, acabei de criar um termo. Essa mentalidade nazarena. Nós temos que mandar embora essa mentalidade nazarena. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa da minha casa, da minha família, da minha vida? Mas olha o meu passado, olha o que eu já fiz, olha como é que era a minha família, tudo bagunçado. Não, Deus me escolher, Deus falar comigo. Acho que você, irmão João Batista, está enganado. Acho que não tem isso aí não. Vamos rejeitar, e nós podemos fazer isso somente pela autoridade de Cristo Jesus. Rejeitar essa mentalidade nazarena, satânica, cheia de mentiras. Nós continuaremos sendo pecadores na nossa essência, digamos, na nossa essência humana, porque nós fomos formados, criados em pecado, mas nós não precisamos permanecer assim, escravizados.
Nós não precisamos nos sentir como rejeitados. Nós precisamos fazer como Filipe falou: venha e veja. Venha e veja. Venha e prove. Venha e passe a conhecer a Jesus. Venha e passe a ter um relacionamento com Ele. Para você ver que de Nazaré veio coisa boa. E para você ver que você, pelo sangue de Jesus, você se torna filho deste que veio de Nazaré, aquele que foi rejeitado por todos, mas que veio a ser a pedra angular. É dele que nós somos filhos. Eu te convido a orar comigo nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, porque hoje o Senhor ministra ao nosso coração, Senhor. Eu creio nisso, Pai. Ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, sobre quem nós somos hoje e quem nós precisamos ser em Ti, quem nós precisamos nos tornar em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a deixar para trás as coisas velhas, Deus. Os pensamentos nazarenos que muitas vezes invadem a nossa mente, o nosso coração, Senhor, e que nós alimentamos. Pensamento de que não vai dar em nada. Pensamento de que não podemos fazer nada certo, que nada vai dar fruto. Mas nos ajuda a entender que sem o Senhor, sim, nada nós podemos fazer. Mas que em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas. É isso que nós precisamos entender, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mim e aos meus irmãos, a nós entendermos quem nós somos em Ti. Pecadores ainda, nós sabemos. Mas pecadores redimidos, pecadores justificados pelo sangue de Jesus, transformados e que podem fazer grandes coisas em Teu nome, Senhor. Não nos deixa viver mais segundo essa mentalidade nazarena, Senhor, que é uma mentalidade mentirosa, mas nos ajuda a viver debaixo da Tua verdade, Senhor, que é expressa na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos viver realmente João 17:17, ser santificados na verdade, porque a Tua palavra é que é a verdade. É ela que nos liberta, é ela que nos transforma pelo poder do Teu Santo Espírito. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. Por favor, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.